Oi, pessoal, aqui é a professora Amanda. Hoje a gente vai começar um novo conteúdo chamado o feudalismo. Bem, a palavra feudalismo vem de feudo, que significa terra ou algum direito doado. Então fica claro para vocês que na sociedade feudal, no feudalismo, nós vamos dar uma importância muito grande à terra como fonte principal de riqueza. Mas afinal, o que foi o feudalismo? O feudalismo, como vocês estão vendo aí em cima, foi um sistema econômico, social, político e cultural predominante na Idade Média, ou seja, que embarcou em todas as camadas da nossa sociedade. O socialismo ele vai surgir após a decadência e queda do Império Romano do Ocidente como uma consequência, né? Então, nós estudamos até pouco tempo a antiguidade. Estudamos os gregos, os romanos, e com a queda da antiguidade, a queda do Império Romano, a gente vai surgir uma nova sociedade que está na Idade Média, e essa sociedade era baseada numa cultura, numa economia e numa sociedade feudal. Então, professora, como é que a queda do Império Romano ajudou no surgimento do feudalismo? Bem, uma das coisas que fizeram com que o Império Romano caísse foram as várias invasões que eles sofreram ao longo dos seus últimos séculos de sobrevivência. Invasões dos bárbaros, que eram os chamados estrangeiros, né? Então essas invasões criaram um clima de insegurança muito grande nas cidades romanas. E as pessoas que viviam nessas cidades começaram a fugir delas em direção ao campo. A gente chama isso de ruralização. Essas pessoas iam para o campo, fugindo dos conflitos que estavam acontecendo nas cidades, e chegando lá, vão encontrar proteção nos poderosos proprietários de terra, que vão dar um pedaço de terra, emprestar um pedaço de terra para esses camponeses plantarem e vão lhe oferecer proteção contra as invasões. Claro que nada disso de graça, e a gente vai ver o que eles vão ter que dar em troca. Bem, essas invasões elas vão aumentar, o que vai levar à queda do império, certo? E a gente vai ter finalmente a formação de uma Europa feudal, ou seja, de vida agrária, baseada em castelos e com uma estrutura social de uma Europa medieval, com senhores feudais e camponeses. Quais as principais características dessa sociedade da Idade Média feudal? Como eu acabei de dizer para vocês, era uma sociedade rural, ou seja, baseada no campo, na terra, na agricultura. Houve, em consequência disso, o enfraquecimento comercial. O comércio é algo muito característico das cidades. Então, quando a gente tem um enfraquecimento das cidades, a gente começa a ter um processo mesmo de enfraquecimento comercial. A moeda para troca praticamente sumiu nesse período. O sistema de produção era realmente feudal, baseado na posse da terra. O poder também vai se fragmentar, o poder central. Como assim, professora? Antes a gente tinha o poder, na época do Império Romano, concentrado, centralizado na mão do imperador. Quando esse poder começa a ruir, quando Roma começa a se desmanchar, a se acabar, esse poder vai se quebrar, fragmentar em vários pedacinhos, que a gente chama de descentralização do poder. E aí esse poder vai se espalhar na mão de vários senhores feudais, vários nobres, certo? Era uma sociedade que tinha hierarquias fortes, existiam nobres e existiam camponeses, e existia uma relação muito clara entre esses dois grupos, uma forte dependência pessoal, mas o principal, a supremacia da Igreja Católica, algo que permaneceu da época do Império Romano. A Igreja Católica ela vai dominar a mentalidade dessa época, ela que vai dar as principais características dessa sociedade e também vai ser a mais rica, viu? Nós vamos ver já isso. Então, como é que estava dividida essa sociedade feudal? A gente tinha uma classe dominante, certo? E existia uma classe produtiva. A gente chama a sociedade feudal de sociedade estamental, porque ela está dividida em estados. Na classe dominante nós temos o clero e a nobreza. Para quem não sabe, clero é a parte da sociedade formada pelos religiosos. Eles tinham todos os direitos, todas as decisões. Era a classe que dominava, privilegiada.
E na base da sociedade era a camada produtiva, né, que eles dominavam, os senhores, que eram formados por servos, que serviam aos nobres, e os vilões, que são aqueles que vivem em vilas. Eles tinham muitos deveres e obrigações em troca dessa proteção que eu falei para vocês. Nessa imagem vocês podem ver com mais clareza como é que era essa divisão da sociedade estamental. No primeiro estado nós tínhamos o clero, que são os que oram, a nobreza, que são os que lutam, e os servos, que são os que trabalham. Nesse tipo de divisão social, existia uma mentalidade que vinha da Igreja Católica que dizia que se você nascia camponês, servo, você morria camponês, servo. Se nascia nobre, você morria nobre. Não existia uma mobilidade social como a gente consegue imaginar ou até ver hoje, né? De você nascer pobre, ficar rico, importante. Nesse tempo, o seu lugar de nascimento era o seu lugar na sociedade e essa justificativa vinha da igreja, que eles diziam ser uma decisão de Deus. Deus quis que você nascesse camponês e servo. Então, Deus quis que você trabalhasse. Deus quis que você nascesse nobre, com privilégios. Então, Deus quis que você lutasse, protegesse. E se você fosse clero, você teria a obrigação de rezar, orar. Ir contra essa ideia, que para a gente pode parecer absurda, né? Era ir contra Deus, já que essa ideia dizia que Deus tinha dito isso. Então, na verdade, você como servo, querer ser nobre, querer mudar essa estrutura social, era como se você estivesse cometendo um pecado gravíssimo, que era ir contra Deus. Isso nos mostra, então, claramente o poder que a Igreja Católica tinha nesse período, que foi um poder que veio da época romana, né? Porque foi lá que a Igreja Católica se consolidou. Então, a Igreja Católica, além dela ter essa dominação da mentalidade, de decidir em que lugar social você permaneceria, ela era ainda muito rica nesse período, certo? Ela era dona da maior parte de terras que existiam. 2/3 de todas as terras que existiam na Europa pertenciam à Igreja, que ela recebia ou por doações, ou por heranças, ou então através do pagamento de tributo, como o dízimo, que dizia que 10% que você recebesse, de que você plantasse, tudo tinha que ir para a Igreja Católica, que enriqueceu bastante com isso. Bem, agora a gente entrando um pouquinho mais sobre as relações entre os nobres, vamos entender uma coisa chamada vassalagem, certo? Que foi algo que o feudalismo, a Idade Média, herdou dos povos germânicos. O que foi a vassalagem? A vassalagem era um tipo de acordo que existiam entre nobres, apenas nobres. Um nobre conhecido como suzerano e o outro como vassalo. Eles faziam um pacto, um juramento, uma homenagem um ao outro, e que dentro desse juramento existia um selo, né, esse juramento com um beijo e um acordo. Vamos ver como era que funcionava. Bem, nós tínhamos o suzerano, que era o nobre, e tínhamos o vassalo, que era um outro nobre. O suzerano, ele prometia nesse acordo, nesse pacto, proteção e sustento a um outro nobre, chamado de vassalo. Esse sustento poderia ser a doação de alguma terra, ou que ele tivesse permissão para cobrar algum pedágio em alguma região. Em troca disso, o vassalo deveria dar conselhos ao suzerano e auxiliar em tudo que ele precisasse. Por exemplo, se o suzerano entrasse numa guerra, o vassalo teria que ir e proteger o suzerano de tudo, certo? Esse pacto era uma homenagem, o vassalo tinha que se ajoelhar ao seu suzerano e selava o acordo com um beijo entre eles, e era um pacto de fidelidade que durava a vida inteira. Foi um acordo muito importante para a gente entender as relações que existiam entre os vários feudos que existiam na Europa naquela época. Pois existiam vários territórios, feudos diferentes dentro da Europa, dominado por um senhor, e muitos deles tinham relações de vassalagem, que são esses pactos que eu acabei de falar para vocês. Aqui era como os feudos se organizavam, para a gente ter uma ideia, certo? No feudo a gente tinha um castelo, que era onde vivia, né, a realeza, os nobres, os viscondes, toda a família real. Aí ela era murada, protegida, em volta dela viviam os camponeses nas suas casas. E existia a parte do campo. A parte do campo a gente tinha uma parte destinada ao senhor, que era o feudo senhorial. Lá no feudo senhorial, o camponês tinha que trabalhar lá pelo menos 3 vezes por semana,
E tudo que era produzido no feudo senhorial ia direto para o senhor feudal. Aí tinha um pedaço de terra que era destinado apenas ao servo, certo? E lá ele produzia, era o chamado feudo servil. Só que o servo também tinha que dar uma parte da produção do que ele produzia no servil para o senhor. Isso tudo eram as taxas, certo? Aí existiam o feudo comunal, que era onde todos frequentavam, né, todos os servos. E aí era onde normalmente os animais ficavam, onde tinha o maquinário, enfim. O feudo tinha essa organização aqui e tinha o senhor feudal que comandava tudo isso naquela região. Mas afinal, quais eram os deveres que os servos tinham com os seus senhores ou com a sociedade? Eles tinham várias taxas que eles tinham que pagar, isso aqui só são algumas delas. A corveia, por exemplo, como eu disse para vocês, era um trabalho que o servo tinha que fazer sem cobrar nada, gratuitamente, para o senhor, certo? Lá no manso senhorial, era onde ficava a terra, que era tudo que era produzido lá, ia para o senhor. A talha era uma outra coisa que ele tinha que pagar, que era dar uma parte da produção da própria terra do que o servo utilizava para o seu senhor também. A banalidade era o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Normalmente esse pagamento, como a gente não tinha a utilização de dinheiro nessa época, era feita em alimentos também. O tostão de pedra é o que a gente chama hoje de dízimo, né? Que tinha que dar 10% da produção feudal de tudo para a Igreja Católica. Vocês já viram aqui o tanto que eles já perderam na produção? E aí, por último, nós temos a captação, que era um imposto anual pago pelo simples fato do servo estar vivo. Está vivo, tem que pagar todo ano um imposto por estar vivo. E se morrer também tem um outro imposto, se eu não me engano é a mão morta, certo? Então esses filmes que a gente vê por aí, que tem castelos, Rei Arthur, que tem os nobres na cavalaria, normalmente eles se passam na Idade Média e eles acontecem no período do chamado feudalismo. E é importante que vocês entendam como no feudalismo a questão agrícola, a terra era muito importante. O que media a riqueza da pessoa era a terra. Como eu disse, as moedas praticamente não eram utilizadas. Eram comum ter trocas de mercadorias. Era uma sociedade rural e autossuficiente. Ou seja, as pessoas produziam apenas para sobreviver e pagar as taxas, né? No caso, os servos. Enquanto os nobres viviam de mostrar suas habilidades de guerra, né? Viviam para poder lutar, para fazer segurança. Muitas vezes eles passavam a vida inteira sem fazer isso, mas eles tinham que aprender desde pequeno. Então esse era o poder local que eles exerciam. Então, cada feudo desse, que existiam vários na Europa, existia um poder local, que era o poder do seu senhor sobre o seu servo. Por isso que a gente fala que o poder era descentralizado. Ok? Então, assim, essas são as principais características do feudalismo. Claro que existem outras coisas muito importantes, mas eu espero que até aqui vocês tenham entendido um pouquinho, tá bom? Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.